Penso, vamos lá. Muito obrigada, viu, por lembrarem. Então vamos lá, mais uma vez, para que todos os colegas de vocês tenham acesso a essas informações. Vocês estão vendo o mapa? Sim. Só um minuto que não está aparecendo. Ótimo, vamos lá. Então, nós temos a Ásia como o maior continente do mundo, em extensão territorial e em população. Ou seja, eu encontro na Ásia a maior porção de terras emersas, por isso ela é um continente, e a maior população do mundo. Então, a Ásia, ela se divide nessas regiões. Eu tenho a Ásia Setentrional, que aqui está no extremo norte, é uma Ásia mais fria, gelada mesmo. Uma Ásia perto dos polos. Aqui fica a Rússia, tá? Mais ou menos aqui esse território, esse vasto território corresponde em grande parte à Rússia, mas Sibéria também fica por aí. Eu tenho aqui a Ásia Central. Aqui nessa Ásia Central, observe o mapa da página 135. Eu posso ver o Cazaquistão, o Uzbequistão, Turcomenistão, por aqui nessa área verde, nessa Ásia Central. Nessa parte amarela aqui, eu tenho o Oriente Médio. Então, esse Oriente Médio corresponde à Síria, Iraque, Líbano, Israel, Kuwait, Arábia Saudita, Iêmen, fica tudo aqui nessa parte do Oriente Médio. Então, o Oriente Médio, não esqueçam disso, é uma região muito rica, porque tem muito petróleo, é o chamado ouro negro, mas ao mesmo tempo tem muita disputa dentro desse território por água. Tem abundância de petróleo e escassez de água. Só começando a falar um pouquinho do Oriente Médio, embora o Oriente Médio seja uma região que produza muito dinheiro, muito lucro por causa dos royalties que eles conseguem com o petróleo, ainda assim é uma região muito desigual, muito pobre. Pobre no sentido de que o lucro que é conseguido com o petróleo é concentrado nas mãos de algumas pessoas, daqueles que detêm o poder. Então, no Oriente Médio, a gente vai ver muitas guerras, né? Guerras de Yom Kippur, por exemplo, Yom Kippur, Guerra do Líbano. Aconteceram várias guerras nessa partezinha do Oriente Médio, nessa partezinha aqui da Ásia, que é chamada de Oriente Médio. Impulsionada tanto pela religião, é aqui que a gente tem aquele grande confronto entre Palestina e Israel, os judeus que buscam a terra prometida, que é a Palestina, isso já está nas escrituras bíblicas, né, a terra prometida, e Israel que procura defender o território a qualquer custo. Né? Tem os islâmicos, então a gente tem muitas disputas religiosas, disputas territoriais, disputas pelo petróleo também. Nessa parte aqui nós temos a Índia. A Índia bem caracterizada por ser um país muito grande, de dimensão continental, assim como o Brasil, tem uma grande população, tem um fenômeno aí chamado de monções asiáticas, que nós vamos falar, é bem atingida a Índia, e tem muitas desigualdades sociais também. É um país é um país emergente, é um país que é visto pelas transnacionais, muitas transnacionais implantam suas empresas aqui também, por ter muita mão de obra disponível, mão de obra barata, mas aqui nós temos muitas desigualdades sociais e catástrofes naturais também. Então, a Índia vai ser um dos países que nós vamos focar. Índia, China, Japão. Aqui é a Ásia Meridional, né? Essa parte aqui que corresponde à Índia. Sudeste Asiático. Olha, nós vemos aqui que são partes mais afastadas, quase que ilhas. Então, a gente consegue ver aqui as Filipinas, um dos novíssimos tigres asiáticos. A gente vai passar também por isso, para entender toda a ramificação dos tigres asiáticos, desde o primeiro bloco, desde o primeiro conjunto que deram origem a esses chamados tigres asiáticos até ao que a gente tem hoje, o grupo hoje chamado de novíssimos tigres asiáticos. E nós temos aqui o extremo oriente. Nesse extremo oriente eu tenho quem? Quem é que marca aqui? É o que, professora? Qual o país que fica localizado aqui?
China. China. Nós temos a China, localizado aqui. Nós temos o Japão aqui, ó. Vamos lá, vocês podem ir comparando um mapa com o outro. Vocês vão acabar tendo uma leitura visual desse mapa sem ter nome, sem ter o nome dos países. Então, olha, China. Opa, cadê minha seta? China, Japão. O que eu tenho mais? Esse pedacinho aqui, qual é? Coreia do Sul. Não, esse pedacinho aqui não. Aqui é Taiwan. Calma. Taiwan. Aqui, ó, a Coreia. Coreia do Sul. E aqui, ó, Coreia do Norte. Aqui, aqui eu tenho quem? Ó, aqui eu tenho Laos. Vocês podem começar a observar, fazer essa leitura é muito legal. Você vai começar a encontrar a forma desses territórios. E aí, quando você encontra a forma, você já vai fixar na mente qual é o nome desse país e como é a configuração territorial daquele país. Ou seja, como é a forma do território. Aqui nós temos Tailândia, ó, Mianmar. Aqui nós temos Bangladesh, Butão. Nós temos as Filipinas, aqui, ó. Filipinas considerado um país desenvolvido, ou melhor, um país com alto incentivo à tecnologia, faz parte dos novíssimos tigres asiáticos. Nós temos a Indonésia aqui, ó, conjunto de ilhas. Aqui as atividades, olha, no continente asiático em si, as atividades tectônicas são muito presentes. Então nós temos, por exemplo, a cordilheira de quê? Do Himalaia, gente. Nós temos a cordilheira do Himalaia e o Monte Everest, o pico mais alto do mundo. Aqui no relevo, quando a gente for ver o mapa de relevo, vocês vão observar que na Ásia, grande parte desse continente é marcado por cadeias montanhosas ou planaltos, formas de relevos irregulares, e que é o entorno da Ásia, aqui onde estão localizados esses países, nas partes litorâneas ou nas ilhas, que é possível habitar de maneira mais tranquila pela falta desses relevos, pela não presença desses relevos. Vamos lá, vamos fazer mais, vamos observar mais. Aqui nós temos a Oceania, né? A África aqui, fazendo mais ou menos, vai ficar aqui a África, a Europa. Então, vai ter contato, o continente asiático vai ter contato com esses outros continentes. Vamos, Malásia, fica onde a Malásia? Aqui fica que país? Da Indonésia. Perto da Indonésia. Então, a Malásia vai ficar mais ou menos aqui, ó. Oceano. Então, o oceano que banha a Índia é que banha o continente asiático é o Oceano Índico, por um lado, o Oceano Pacífico, por outro. Né? Nós temos aí o Oceano Índico, nessa parte da Índia, vai ser banhado pelo Oceano Índico. E essa parte do Japão, das Filipinas, vão ser banhadas pelo Oceano Pacífico. Tudo bem, essas terras serão banhadas por esses oceanos. Relevo. Então, vejam, esse mapa é mais ou menos um mapa topográfico. É um mapa que me permite ver a elevação do relevo, me permite analisar a elevação dos relevos. Ou seja, quanto mais escuro, mais alto será o meu relevo. Quanto mais claro, mais plano será a minha forma de relevo. Então, vejam, olha. Eu tenho a Índia aqui. A Índia ela é marcada por formas de relevo, por planícies e por planaltos. A China, ela é marcada por grandes cadeias montanhosas. Olha, eu tenho aqui o teto do mundo, a cordilheira do Himalaia, um conjunto de montanhas. Essas cadeias de montanhas são tão altas que elas são consideradas o teto do mundo. O Pico Everest, o pico mais alto do mundo. No caso, o Monte Everest. É considerado o teto do mundo. Então, para você imagina um relevo ganhar esse título.
Imagina o tamanho. Lembrando que ele é formado pelo movimento de placas tectônicas e pelo movimento recente, moderno, de placas tectônicas. É uma cadeia montanhosa que ainda está crescendo. Ela não parou. As atividades tectônicas aqui no continente asiático são muito grandes, tanto que a gente volta e meia, lembra ou vê noticiando um terremoto, um maremoto, um vulcão que voltou à atividade, ou seja, ficou ativo de novo. Então, tudo isso é possível encontrar no continente asiático. Se você morar aqui, onde vocês morariam? Não sei. É complicado encontrar um lugar para morar. Vamos lá. Índia não agrada não vocês? Não. Não? Não. É China? Não. Muito menos. Muito menos. A gente nem sabe falar chinês? É mandarim. Eu ia na Indonésia. A gente não vai entender nada. Eu acho que eu moraria em Israel. Quem moraria em Israel? Eu, Irla. Eu queria. Você sabe Mas, como tipo é assim, a cultura? A cultura não, mas como é a dinâmica de Israel? Como? Olha, Israel e Palestina, o território de Israel é o território que os judeus acreditam que pertence à Palestina. Então é um território disputado constantemente. Já tem 3.000 anos que esses territórios aí no Oriente Médio vivem em guerra, buscando autonomia territorial, ou seja, dizer, olha, aquele território ali que está Israel é da Palestina. Os judeus dizem isso. É da Palestina, da nossa terra prometida. É ali ô, também. professora, mas ainda tá em guerra. Tá, o Oriente Médio ele vive em guerra. Meu Deus. Eu não estou dizendo Não que é vai toda a ter. região do Oriente Médio, mas, por exemplo, Irã, Então eu não moraria em nenhum. Israel, são lugares que vivem em guerra, principalmente pela disputa religiosa ou pelo petróleo. Não existe em Israel. Então, Rússia. Olha, Rússia é um lugar legal. Moscou. Eu acho que eu moraria na Só que lá é Rússia. muito frio. Ah, mas tem Eu roupa. moraria na Rússia. É na Rússia que tem o chocolate e o vinho bom, né? Na Rússia tem um chocolate belga, o suíço, que são os bem Vodka. famosos. Olha, já tá dando até água na boca. Então, a geografia também serve para a gente encontrar comidinhas boas no mundo. Delícia. Então, gente, aqui nós temos a hidrografia, nós temos o relevo, então lembrem, grande parte do território asiático é formado por relevos bem altos. Eu tenho uma cadeia de montanha aqui. Tá indo algum barulho para aí? Está, gente? Sim, como um carro. É o carro. É normal, o carro do ovo passa na rua de vocês. Aqui passa umas 3 vezes na semana. Olha o carro do Sim, aqui ovo. passa. Na minha rua passa. Pois é, aqui é assim, é um escândalo. É muito Então, bom. tem a Indonésia. Virou meme. O Japão é um país desenvolvido, tá? Bem desenvolvido. Embora não esqueçam disso, as atividades tectônicas aqui ainda estão agindo. Nós no Brasil estamos localizados em cima de uma placa tectônica. Nós já estamos localizados nas bordas de uma placa tectônica. Então, nós não temos, por exemplo, atividades que provoquem atividades tectônicas, ou seja, tectonismo que provoque terremotos, grandes abalos sísmicos, maremotos, erupções vulcânicas. Não temos também nenhum vulcão ativo. Então, isso nos deixa muito tranquilo, geologicamente falando, aqui no Brasil, diferente do continente asiático. Outra coisa importante, olha, os rios, a gente chama na geografia de hidrografia. Toda essa distribuição dos rios em um planeta, a gente chama de hidrografia, e os rios de corpos hídricos. Então, ter rios próximos é muito importante para que eu sobreviva. Eu preciso ter água para sobreviver. Eu preciso ter água para tomar banho, para agricultura. Então, vejam que na Ásia há vários rios, mas também há vários desertos. A composição da... Por que, professora, existem desertos? Porque essas grandes cadeias de montanhas que existem na Ásia,
faz com que não chova, ou seja, a massa de ar continental, a massa de ar úmida que vem do oceano para o continente é barrada pelas grandes cordilheiras, ou seja, pelas grandes cadeias de montanha, fazendo com que não se tenha chuva em todo o continente. E aí eu tenho a presença de muitos desertos no continente asiático por conta disso. Em compensação, eu tenho alguns rios. Vejam, eu tenho rios famosíssimos, como o Rio Tigre e Eufrates, aqui no Oriente Médio. Já ouviram falar? Rio Tigres e Eufrates, né? Mesopotâmia, lembram? A terra entre rios. Quando vocês estudaram em história, civilizações, vocês viram? Lembro mais ou menos. Oi? Lembro mais ou menos. Quando a gente vai estudar em história, as primeiras civilizações, a gente vê que existem rios muito importantes. As primeiras civilizações, elas aconteceram, elas ocorreram à margem de rios. Porque rio é importante, água é importante para a sobrevivência, é essencial, é vital. Uma coisa que é vital significa o seguinte, olha, eu só sobrevivo se eu tiver isso. Então, a água é vital, a alimentação é vital para a nossa sobrevivência. No começo das civilizações, nós tivemos 3 grandes rios que na história muito abordados, que é o rio Nilo, né, do Egito, e o rio Tigre e o rio Eufrates, que corresponde àquela parte das terras chamadas de Mesopotâmia. Então, esses rios facilitavam a agricultura, por exemplo. As enchentes desse rio traziam consigo muitos nutrientes para a terra, ou seja, chovia, o rio enchia, ficava um período de cheia, quando aquela cheia passava, ou seja, quando o rio diminuía o seu volume de água, ali ficava muitos nutrientes na terra, o que fertilizava. Então, tinha uma fertilização da terra por causa desses rios. Para essas civilizações foi importantíssimo. Isso fez com que essas civilizações se destacassem muito durante a história. E aí eu vos apresento uma porção da Ásia, no caso aqui é o Oriente Médio, onde estão localizados o rio Tigre e o rio Eufrates. O rio Tigre e o rio Eufrates. Rio Jordão, vocês já ouviram falar do Rio do Jordão? Já ouviram falar? Fala, galerinha. Não, o professor Gigi mandou coisa. Ah, o link. Já mandou o link? Deixa eu ver. Já. O 900 O link eu não termina. sei. Ah, não. Tá bom, gente. É 9h40. 10h40, perdão. Então, a gente se aula hoje, amanhã a gente continua com o continente asiático, tá bom? Bom dia. Tchau, até amanhã. Já.